Queria começar, meus irmãos, fazendo uma pergunta. A família é importante para Jesus? Acho que a nossa resposta de cartilha e de cara é. Lógico que é. Mas há quem diga que Jesus não deu tanta importância assim para a família. Há quem leia os evangelhos e perceba assim que Jesus ele não era muito assim pela família. Que Jesus trouxe alguns discursos até meio duros em relação à família, colocando a família talvez no segundo plano. A gente lembra daquele episódio onde Jesus está e vem e dizem para ele, olha, a tua mãe e os teus irmãos, eles estão lá fora. E ele disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Senão aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus dá uma cortada no negócio, né? E às vezes a gente não interpreta esses textos tão bem, e vem uma impressão de que Jesus, ele não se preocupa. Ao mesmo tempo, Jesus está na cruz e vê a mãe dele ali, chorando ao lado de João, e olha para João e diz, João, a tua mãe, mulher, eis o teu filho. Jesus se preocupa como é que Maria ia ficar e faz com que ela seja cuidada por aquele que ele mais confiava, que era o discípulo amado João. Entende? Se ele fala isso numa hora, na outra hora a gente encontra outra coisa. Tem um texto que Jesus disse para aborrecer pai e mãe. O que é isso? Jesus dizendo aborrecer pai e mãe, onde é que está isso, pastor? Está na Bíblia? Está lá em Lucas 14, versículo 26. Ele diz, se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra aborrecer aqui é forte, mas a outra opção para ela é pior ainda, é odiar, é deixar. Algumas versões têm odiar. Por que isso? Como assim? Será que Jesus está mandando aborrecer pai e mãe, de odiar pai e mãe? Mas ele também diz lá em Mateus 15 que honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Então Jesus está reafirmando o compromisso ali de um dos 10 mandamentos, que é de honrar pai e mãe. E quando a gente olha para esse texto, que manda aborrecer pai e mãe, a gente percebe que é mais que isso. Ele está falando de aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida. O que é isso? Será que Jesus está diminuindo o valor da família? Eu queria ler o texto todo. Alguns versículos, são 3 versículos. Lucas 14. E começa dizendo o seguinte, ora, iam com ele grandes multidões. Imagina Jesus andando aqui e uma multidão andando atrás dele. Em certo momento ele para, como se ele parasse assim, e se voltasse para a multidão. E ele olha para a multidão e diz, se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E ele faz uma pergunta, que nós usamos para muitas coisas, para administração, planejamento pessoal, mas ele está falando do discipulado, de seguir a ele. Ele diz, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com o que a acabar? O que Jesus está dizendo? Olha, eu estou indo aqui no caminho, parou e disse, qualquer um de vocês não levar a cruz de vocês, que não aborrecer pai, mãe, irmão, mulher, marido, filho, tio, papagaio, cachorro, que não aborrecer tudinho para me seguir, não pode ser meu discípulo. E na ilustração da torre ele diz, olha, pense bem se vocês têm como me seguir, para vocês não começarem a seguir e depois perceber que não tem como completar a torre. Percebe? Jesus está fazendo aqui, o que Jesus está fazendo aqui, o que isso significa? Nós temos nesse texto o custo do discipulado, do ser discípulo. Nós temos o custo do evangelho. E o evangelho, ele será, de fato, algo real na nossa vida, e é isso que Jesus está dizendo, não tem meio termo.
se nós estivermos dispostos a aborrecer pai, mãe, filhos, filhas, marido, mulher, irmãos. Nos tornaremos, de fato, discípulos de Jesus. Esse pastor, isso daí numa série sobre família, isso não tinha outro dia não. É no dia das mães, mas eu preferi trazer para hoje, entendeu? No dia das mães não cabe, né? Mas fique tranquilo. Porque o que nós temos aqui é uma lógica do Evangelho que muitas vezes nós desconhecemos. Existe uma lógica do perde-ganha no Evangelho. O Evangelho é cheio desse paradoxo. A lógica do perde e ganha. É o deixa para ter. É o perde para ganhar. E Jesus fala isso em alguns momentos. Em Lucas 9, 24, ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a ganhará. O que ele está dizendo então? Que ganhar a vida é perdê-la. É perdendo a nossa vida que nós ganhamos a nossa vida. Existe um paradoxo aí, complicado às vezes do nosso entendimento, e a mesma coisa ele fala sobre família. Porque se ele diz ali para aborrecer e deixar pai e mãe, ele também diz em Marcos 10, 29 e 30, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Parece que o jeito de ganharmos a nossa família é perdendo-a. O jeito de ganhar a nossa família é aborrecendo-a. Será a forma de ganharmos, de fato, a família do Evangelho, uma família de sangue bebida pelo Evangelho. Pastor, ainda está confuso. Eu sei, mas vai clarear. Porque agora faço a pergunta: o que significa na prática aborrecer pai, mãe, filhos, mulher, marido e irmãs? O que significa na prática aborrecer isso? Primeira coisa, meus irmãos, que eu queria desafiar você, é dizendo que aborrecer pai, mãe, marido e mulher é amar menos estas pessoas que a Jesus. Aborrecer pai e mãe é amar menos o seu pai e a sua mãe do que a Jesus. Algumas traduções tratam como odiar, e era uma referência daquela época de usar uns termos muito fortes, quando você queria trazer uma ideia muito forte. Mas a tradução que nós poderíamos colocar como aborrecer aqui, seria amar menos. Menos que. E que amar a seu pai e a sua mãe menos que a Jesus é o jeito de salvar a sua relação com seu pai e sua mãe. De que amar o seu filho menos que a Jesus é salvar a sua relação com o seu filho. De que amar a sua mulher menos que você ama a Jesus é salvar a sua relação com a sua mulher. É um perde para ganhar. É um amar menos para poder desfrutar da cura e do equilíbrio. O que Jesus está dizendo aqui não é nada diferente do que ele disse, que o primeiro mandamento é amar a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Quando Jesus diz aborrece pai e mãe, ele está dizendo ama menos o pai e a mãe do que a mim. Ama menos o teu marido do que a mim. Jesus está organizando, ele está colocando, ele está harmonizando as ordens do amor na vida da gente. Porque quando nós amamos a família,
acima de todas as coisas, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento, nós adoecemos nas nossas relações familiares. Porque estamos colocando no lugar que é dele a nossa casa. Só vamos colher dor, frustração, porque você ama o seu marido acima de todas as coisas. É teu Deus. Porque você ama a sua esposa acima de todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Isso pode parecer bonito, mas isso é uma desgraça. Amarás a Deus acima de todas as coisas. O teu próximo como a ti mesmo. Aborrece a tua relação com teus pais, amando Jesus mais do que eles. Amando Jesus mais do que eles. Quando eu amo a minha esposa, ou meu filho, mais do que a Deus, essa relação, ela se desestabiliza, ela rui. Ela cai, ela desmorona. Não é porque Deus quer ser o primeiro. É porque esse lugar é dele. E quando você coloca outra coisa no lugar dele, você desarruma todas as suas relações. Qualquer outra coisa, pessoa que você colocar no lugar, que é para ser o lugar de Jesus na tua vida, só vai gerar dor, frustração, cobranças, posse, manipulação, destruição. Você vai passar a ter uma relação quase que de adoração com uma pessoa na tua vida, de sobrevivência, de suprimento de necessidade. Ela se transforma o teu Deus. E na hora que ela te faltar, você vai viver toda a frustração. Você não vai conseguir conviver com a frustração porque você deu a sua vida pela pessoa. Isso é muito pesado. Não tem quem não te frustre se você está se curvando diante de pessoas como se elas fossem Deus. Colocando elas no lugar de Deus na tua vida, elas vão te frustrar. A tua relação com teu filho vai adoecer. Você vai se tornar uma pessoa dominadora. Você vai se tornar uma pessoa que vai viver em função dele ou dela. A tua relação no casamento, ela vai ser uma relação que vai adoecer. Aborrece, ama menos e coloca Jesus nesse lugar. Estão entendendo? E entramos na lógica do perde, ganha. Aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida por amor a mim, este a ganhará. Aquele que não estiver disposto a aborrecer sua família, a perderá. Parafraseando. Mas aquele que aborrecer a sua família por amor a mim, esse a ganhará. Segunda coisa. O que significa, na prática, mais uma vez, aborrecer pai, mãe, filhos, mulher, marido e irmãos? É Jesus estar entre você e. É Jesus estar entre você e essa pessoa. Você está aborrecendo a relação. Você está aborrecendo a relação. Porque está antes de todas as coisas, entre você e qualquer coisa que seja, é o lugar de Jesus. Ele é o primeiro. Ele é o meio. Ele precisa estar entre você e qualquer coisa. Bonhoeffer é um teólogo alemão que ele diz, falando sobre esse texto, ele diz na frase: entre pai e filho, marido e mulher, entre o indivíduo e o povo, ergue-se Cristo, o mediador. Cristo colocou-se entre mim e as minhas e as relações com o mundo. É Cristo se colocando entre mim e as minhas relações. Como é que é isso, pastor?
a gente faz uma leitura errada desse texto. Eu queria convidar aqui algumas pessoas aqui à frente para ilustrar isso. Eu não combinei com vocês, mas queria pedir, Massal, fica em pé bem aqui. Fica em pé bem aqui, virado para cá. Amanda, vem cá, Amanda. A gente tem aqui um pai e uma filha. Fica assim, Massal, de lado. Vem cá, Amanda, fica bem aqui. Aqui é a sua relação com o seu pai. Eu queria chamar o Cláudio. Cláudio, fica em pé bem aqui. Você vai fazer o lugar de Jesus. O lugar de Jesus na relação familiar. Então, Cláudio está aqui, Cláudio é Jesus. Então, imagina, na concepção tradicional desse texto, Amanda aborrecer o pai significa deixá-lo, odiá-lo. Que significaria o quê? Você virar as costas para ele, virar aí, Amanda. Virar as costas para ele e ir em direção a Jesus. A gente muitas vezes pensou isso na nossa relação familiar, em que ela vira as costas e vai em direção a Jesus. Vira de novo para o teu pai. Mas não é isso. É o momento em que o Massal, ele deixa de ser, na sua relação com ele, não há um link imediato, porque ele deixou de ser principal na sua vida. E se transformou, e se cresceu alguém que se transformou o teu principal em relação a você e qualquer coisa que exista na sua vida. Então Jesus não está ali para você virar as costas para o Massal e vir para cá. Jesus está aqui, vem cá, Jesus. Jesus entra aqui no meio, fica aqui onde eu estou. Jesus está aí no meio. Ele está entre, pode ficar no meio mesmo, você está entre. E ele vai mediar esta relação. Jesus se transformou para Amanda o imediato, o primeiro, o que ela mais ama. E é a partir deste imediato que ela vai passar a se relacionar com seu pai. Jesus não está lá do outro lado para Amanda virar as costas para o pai e se relacionar com Jesus. Embora em algumas circunstâncias pareça isso, em alguns aspectos. Quando nós assumimos algumas posturas, assumimos algumas coisas, parece isso. Mas Jesus está no meio, assumindo o lugar que é dele e só dele. E ele passa a mediar todas as nossas relações a partir de então. Amém? Obrigado, pessoal. Um abraço aí no pai. Vocês entendem? O aborrecer é amar menos. Não é virar as costas no sentido de abandono. Jesus nunca diria isso. Jesus disse: aquele que honra teu pai e tua mãe, quem não honrar pai e mãe está amaldiçoado. E ele fala pai, mãe, filho, e fala aborrecer a sua própria. Vocês percebem como é um lugar de potestade mesmo? Como é que você aborrece a você mesmo, vira as costas para você mesmo? Você indo para um lugar e o outro você indo para o outro? Ele se torna o nosso mediador até mesmo na relação que nós temos conosco mesmos. Isso é aborrecer. É aborrecer. Quando a gente fala isso, às vezes assim, nossas relações familiares são muito fortes. E quando a gente bota Jesus no meio para aborrecer, as pessoas têm resistência. Porque acham que é algo ruim que eles estão fazendo para suas relações. Mas não é. Isso não é um ato de desencontro. É um ato de encontro. E na hora que você aborrecer, colocando Jesus no meio, que a sua mulher deixar de ser o imediato, seu marido deixar de ser o imediato, seu filho deixar de ser o imediato, e Jesus é o primeiro em todas as minhas relações e ocupa este lugar mediando, Ele vai transformar as tuas relações. E aí entra na lógica do perde, ganha. Por último, irmãos, o que significa na prática aborrecer pai, mãe, filhos, mulher, marido, irmãos, é Jesus ser o Senhor. É amar a minha família menos que a Jesus. É reconhecer o lugar dele como mediador ou como imediato de todas as minhas relações. E é reconhecer, colocar Jesus como Senhor.
Colocar Jesus como Senhor da nossa família. Vem Jesus, se transforma Senhor da minha família. Vamos parar de orar isso? Vamos orar assim: Jesus, se torna meu Senhor. Porque o senhorio, para ser coletivo, ele precisa ser individual. Se ele não for Senhor dos indivíduos, ele não será Senhor do coletivo. E não adianta a gente ficar numa oração espiritosférica pedindo ao Senhor que seja o Senhor da tua casa, se você não está pronto para colocar Ele como Senhor da tua vida. Sabe o que às vezes acontece? Que nós usamos Jesus a serviço da nossa família e a serviço de nós mesmos. Acabamos fazendo isso. Nós somos os servos de Deus. Coloquei uma frase aí, bota aí, Nelson. Próxima. Pode colocar aí a frase. Deus não é um anjo a serviço do nosso reino. Percebe? Porque ele mandou orar aí, dizendo o que na oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus não é um anjo do seu reino. Deus é Deus. E tem anjos para fazer, executar a sua vontade no reino espiritual, numa série de coisas, não quero entrar na discussão sobre anjo. Mas Deus não é um anjo a serviço do teu reino. E a gente precisa passar a orar, dizendo: Jesus, sê Senhor na minha vida. Quando você ora assim: Deus, vai lá, Deus, oh Deus, quebranta o coração do meu filho. Deus, faz o meu filho entender que o Senhor é Senhor. Deus, faz o meu filho arranjar um emprego, faz o meu menino gostar de trabalhar. Oh Deus, abençoa meu marido. Senhor, faz meu marido fazer isso e aquilo outro. A gente ora dizendo para Deus o que é para Deus fazer. A gente está dando ordem a Deus sobre o que Ele tem que fazer. Você quer um clamor e pedir, não tem nada de errado, mas a gente deveria incluir nas nossas orações a perspectiva de dizer: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça em relação ao meu filho? Deus, qual é a minha tarefa e a missão que o Senhor tem para mim em relação à minha mulher? Aí ele deixou de ser um anjo para fazer o que você está falando e se transformou num Deus que vai mover você a um caminho, a um encontro de transformação. Pode continuar pedindo para Deus transformar o seu marido. Pode continuar pedindo a Deus para transformar a sua mulher e o seu filho. Mas não pare nisso. Que isso seja um clamor. Mas a oração do venha ao teu reino não é a gente dizendo o que é para Deus fazer. Às vezes Deus está lá do alto dizendo: vai e abraça. Vai e acolhe. Vai e escuta. Vai e ama. Vai e recebe. Às vezes Deus está dizendo: cala a boca. E você não cala. Nem para Ele e nem para os outros. E o Senhor está dizendo: é tempo de silêncio. E você não para de falar. Quem é Senhor de quem? Vocês percebem a diferença de eu ficar orando pelo meu filho, encomendando meu filho a Deus, ou encomendando Deus de fazer um bocado de coisa? O quão é poderoso você orar, pedindo, perguntando a Deus o que é que Ele quer que eu faça em relação ao meu filho. E dizer: Deus, me mostra o meu filho. Eu não estou enxergando meu filho. E dizer: Deus, me mostra minha mulher. Porque definitivamente eu não entendo ela. Ou dizer: Deus, me mostra meu marido. Porque o que eu estou vendo é praga. Entende?
É dizer, Deus, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Esta é a oração de um servo. Agora, se você está no trono da sua casa e você já sabe, e aí eu falo aquelas cadeiras que eu falei domingo passado aqui, você já sabe de tudo que a sua família precisa, dos porquês e dos paraquês, aí você está só assim, Deus, descobri o que é, Deus, ó. O Senhor estava apanhando, descobri. Vai lá, Deus, e faz isso. Ai, Deus, é nada, é? E é eu que vou fazer isso? Não é tu não, filho. Por que tu está mandando eu fazer coisas que é para você fazer como marido? Por que você está me mandando fazer coisas que é para você fazer como filho, como irmão? Aborrecer a própria vida. Porque o texto fala, né? Aborrecer pai, mãe, irmão, mulher, marido. Aborrecer a própria vida é sair do trono e dizer, senta, Deus, é teu esse lugar. E eu quero ouvir o que o Senhor tem para eu fazer. Me mostra. Parar de determinar, de dizer o que é para Deus fazer, e começar humildemente como um ser limitado, que eu sou e que você é, nós passarmos a perguntar para o Senhor, o que é que o servo vai fazer? Senhor, o que é que o servo precisa fazer? E é estando esta relação acontecendo que existe espaço para o clamor. Que é quando você já fez, quando Deus te orientou, que Deus colocou, e aí você está vendo que a coisa não está funcionando, aí você vai ao clamor, a oração do clamor, do pedido, do filho, que a gente é filho, a gente pede, a gente não é só servo. A nossa relação com Deus, a gente é servo? É. A gente é filho? Também. Então tem hora que é servo, tem hora que é filho, essas coisas se completam, elas não são opostas. Mas nós precisamos colocar Jesus como Senhor da nossa casa, da minha vida, do meu coração. É dizer, Jesus, entre a minha vida e a vida da minha mulher, eu quero o Senhor no meio. Eu quero amar mais ao Senhor Jesus do que minha família. Isso é um desafio de fé, de entrega. É quase que a quebra de um altar e de uma potestade que às vezes a gente precisa fazer. E que no final, meus irmãos, quem perder a sua vida, a ganhará. Mas quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Você quer salvar seu casamento? Aborreça a sua mulher e o seu marido, amando ele menos que a Jesus, amando ela menos que a Jesus. Aborreça. Aborreça a relação imediata, colocando Cristo no meio e dizendo, será tudo por teu intermédio, Jesus. E sai do lugar que não é teu e nem de ninguém e coloca Deus para atuar, para existir nesse lugar. Simples assim. A gente muda algo dentro do nosso coração. Não tem nenhuma regrinha. Porque não é fórmula para viver feliz na família. É mudança de mentalidade para viver relações transformadas dentro da nossa casa. Amém? Queria que você baixasse sua cabeça nesse momento. E que você orasse por isso. O que hoje você precisa fazer? Se Deus olha para você e diz, filho, você não pode me seguir se você não aborrecer. Mulher, marido, pai, mãe,
a sua própria vida. Jesus está dizendo: me aborrecer a relação pai e mãe é me amar mais que eles. Me amar mais que eles. Diga: Jesus, que o Senhor seja o primeiro. Que o Senhor seja o meu imediato e mediador de todas as minhas relações familiares. É dizer: Jesus, ser Senhor da minha vida. Eu não quero olhar para o Senhor como um anjo que serve o meu reino. Eu quero olhar para o Senhor como um grande rei. E eu quero, Pai, que o Senhor me mostre essa semana, hoje, agora, arde no meu peito, o que é que o teu servo precisa fazer. Senhor, quebra meu coração para parar de determinar as coisas, de dar as respostas, de fazer os diagnósticos. Me mostra o que é que meu casamento precisa, o que é que minha mulher precisa, o que é que meu esposo precisa, o que é que meus filhos precisam, o que é que meus pais precisam. E que eu seja só um servo. Pai querido, que o Senhor seja Deus em mim. Meu Deus de cada um de nós aqui. E que teu é o reino, o poder, Pai, a glória para sempre. Amém. Nos cura das nossas pretensões. Nos cura dos nossos isolamentos. Nos cura, Pai, das nossas relações tão adoecidas, da maneira como nós temos nos curvado diante de seres humanos. Ó Pai, equilibra as nossas relações de amor com as pessoas. Nos cura. Que o Senhor seja o primeiro, o imediato, Jesus, imediador de todas as nossas relações. Nos cura, nos abençoa, nos dirige. É a oração, Pai, que nós fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.